Olá, mais um Conectado começando. Hora de falar de tudo que foi notícia sobre tecnologia na última semana. No programa de hoje, a gente vai falar de um aplicativo gratuito que ensina técnicas de programação. A ASUS está lançando uma nova versão do Zenfone para o mercado de celulares intermediários. O Windows Phone está em queda, mas o sistema tem muitas vantagens que vão deixar os fãs com saudade. Como é de lei, tem também tecnologia e sociedade com Leonardo Pacheco. O jogo, que recria o universo de Harry Potter, finalmente foi lançado para os usuários do Android e do iOS. E você vai conhecer as inovações de tecnologia mais controversas da história. Já viu, né? O programa de hoje tá ótimo, fica com a gente. A tecnologia avança e as pessoas ficam cada vez mais interessadas em programação. Existem cursos técnicos, graduações, mas também outras maneiras de aprender recursos básicos de programação. Uma delas é o aplicativo Grasshopper, que a gente vai mostrar agora. O Grasshopper é um aplicativo gratuito que funciona de forma parecida com o Duolingo. O usuário vai respondendo um questionário, visualizando exemplos de códigos e fazendo as lições. A codificação empregada utiliza o JavaScript, linguagem que é muito utilizada nas páginas de internet. Com o aplicativo, o usuário aprende um pouco sobre as fórmulas básicas dessa linguagem, mas a lógica do Java também pode ser aproveitada em outras linguagens. Os exemplos apresentados no aplicativo podem ser compreendidos por crianças ou adultos. Todo o conteúdo tem uma apresentação lúdica que permite resolver pequenos desafios utilizando a lógica de programação. Mas nem tudo são flores. Embora o aplicativo tenha uma interface bem fácil, ele é todo em inglês, ou seja, quem não conhece pelo menos um pouco da língua vai ter dificuldades para usar o aplicativo. Apesar disso, existe uma solução. O site code.org oferece atividades complementares aos desafios do aplicativo, e por lá dá para traduzir tudo para o português. O Grasshopper é gratuito e está disponível para Android e iOS. É só baixar e se divertir. E na semana passada, mais 3 aplicativos anunciaram o fim do suporte ao Windows. Inclusive, a própria Microsoft já declarou que não vai mais trabalhar com o sistema. E apesar de não ter tantos usuários como já teve, tem gente que ainda gosta bastante do Windows Phone. E não é para menos. Ele realmente tem lá suas qualidades. Então a gente vai mostrar agora 5 coisas que vão deixar saudades nos usuários do sistema. O Windows Phone ainda não foi oficialmente descontinuado, mas não temos mais produtos da linha e a Microsoft nem se pronuncia mais sobre o assunto. Ele merece muitas críticas, mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui a gente vai falar só de elogios. 1. Live Tiles. As Live Tiles são aqueles ícones em forma de quadrados e retângulos que substituem os ícones e widgets. Eles são bem mais personalizáveis que nos sistemas rivais e estão totalmente integrados ao Windows Phone, mostrando vários conteúdos diferentes. Um conceito parecido foi incorporado também no Windows para desktop. A recepção do público é mista até hoje com esse recurso, mas ele com certeza marcou. 2. O app de câmera. Os smartphones da série Lumia, fabricados pela boa e velha Nokia, sempre foram elogiados pelo hardware de fotografia. Em software, a novidade chegou um pouco depois, mas também foi muito bem recebida. O app Lumia Câmera tem vários recursos de captura personalizada, além de controles manuais em forma de arcos para você deixar a foto com aquela cara de profissional. Os direitos do app voltaram para a Nokia, agora sob o comando da HMD Global, e serão incorporados nos mais recentes smartphones da fabricante com Android. 3. O ecossistema da Microsoft. Se você é fã de Android e usa os serviços da Google, então sabe como uma integração nativa entre nuvem, editor de documentos, mensageiro e sistema operacional fazem a diferença. Por isso, os fãs da Microsoft e dos seus produtos tinham como opção o ecossistema da fabricante: OneDrive, Skype, Outlook, Office, Xbox e o próprio Windows nos computadores. 4. Wordflow. O Wordflow era o teclado mobile da Microsoft que chegou a fazer parte do iOS por um tempo até ser descontinuado totalmente. E muita gente jura que ele era disparado o melhor nesse segmento. Os destaques eram o deslize para formar palavras, as teclas no tamanho ideal e também as opções que previam o que você queria escrever. Vários dos recordes mundiais de digitação mais rápida foram feitos no Wordflow. 5. O preço.
O Brasil foi, por anos, o segundo maior mercado do Windows Phone e boa parte disso se deve ao fator preço. Os smartphones da série Lumia chegavam ao país por valores bem abaixo dos iPhones e competindo de forma acirrada com os Android, além de entrarem rapidamente em promoção. Especialmente para quem iria comprar o primeiro celular mais moderno da vida, a Microsoft parecia uma ótima pedida. Tem lançamento de celular também. A Asus está de smartphone novo. E olha, esse modelo é dedicado para o mercado de celulares intermediários. Conheça agora o Zenfone Max Pro M1. O grande objetivo da Asus é competir com o Redmi Note 5 Pro da Xiaomi. Inclusive, algumas especificações são bem parecidas. Ele vem com câmera traseira dupla, 64 GB de armazenamento interno e opções de memória RAM de 4 ou 6 GB. A primeira vantagem em relação ao concorrente é a bateria. O Max Pro M1 vem com uma bateria de 5 mAh, o que em teoria garante autonomia de bateria de 16 horas. Outra novidade é que o celular vem com Android puro na versão 8.1 Oreo. A tela do aparelho é de 5,9 polegadas e não vem com a tecnologia Gorilla Glass. Apesar disso, a fabricante garante que o display vem com proteção contra riscos e marcas de dedo. Quem gosta de câmera boa vai ficar feliz com o aparelho também. São 13 megapixels na câmera traseira principal e 5 na secundária. Com isso, dá para fazer fotos com efeito de fundo desfocado. Também há a possibilidade de filmar vídeos em qualidade 4K. Já a câmera frontal vem com 8 megapixels. O Zenfone Max Pro M1 deve começar a ser vendido na China no início de maio. Os preços devem variar entre 165 e 195 dólares. E no próximo bloco, a gente mostra mais um dispositivo para transformar uma TV comum em smart. E você confere o quadro Tecnologia e Sociedade com Leonardo Pacheco. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta. Na semana passada, a gente mostrou aqui no Conectado o Fire Stick TV, um dispositivo para transformar uma TV comum em smart. Essa é uma boa alternativa, mas não é a única, viu? Hoje você vai conhecer o Chromecast. O Chromecast é um dispositivo de streaming de mídia que permite transmitir na televisão programas de TV, filmes, músicas, esportes e jogos. Para usar o Chromecast, é preciso ter uma televisão com entrada HDMI. O Chromecast funciona com iPhone, iPad, smartphones e tablets Android, notebook Mac e Windows e Chromebooks. Além disso, é preciso ter um ponto de Wi-Fi para que o dispositivo possa se conectar à internet. Também vale citar que o Chromecast precisa de energia para funcionar. Não são todos os aplicativos que podem ser espelhados na TV. Eles devem ser compatíveis com o Chromecast. Utilize o app Google Home para configurar e controlar o seu Chromecast. É possível usar Facebook, Spotify e Netflix, por exemplo. Quando você não estiver transmitindo nenhum conteúdo, é possível usar o Chromecast como pano de fundo. Assim, o dispositivo pode transmitir fotos, imagens de satélite e arte para a televisão. O Chromecast tem um modo convidado que libera a transmissão de vídeos e músicas para a TV sem que os usuários estejam conectados à mesma rede. Assim, outras pessoas também podem espelhar o conteúdo para a sua televisão. Bem legal, né? E chegou a hora de conferir o que o Leonardo Pacheco preparou pra gente no quadro Tecnologia e Sociedade. É com você, Leonardo. Olá pessoal, olá curiosos do direito da tecnologia e da inovação, tudo bem com vocês, gente? O Tecnologia e Sociedade dessa semana nós vamos falar sobre um tema muito interessante que foi falado numa palestra aqui em Maringá. O desembargador Sérgio Lemos, do TRT da 9ª Região, ele deu uma palestra em Maringá na última quarta-feira e ele falou um tema que foi muito interessante. Existe uma inteligência artificial que é utilizada para marcar a pauta das audiências no TRT da 9ª Região aqui no Paraná. Exatamente. Esse aplicativo ele vai verificar os processos judiciais, ele vai analisar quais desses processos são mais prováveis em que ocorra um acordo. E, em relação a esses processos, ele vai marcar as pautas com a duração provável das audiências. Isso significa que
Uma audiência que comece às 8 da manhã e tem uma possibilidade de acordo de 90%, e o software vai informar, olha, a duração média dessa audiência será de 20 minutos. Vai possibilitar que o tribunal marque a próxima audiência para uns 25 minutos depois. Isso depois é na segunda, na terceira, na quarta e assim sucessivamente. A implementação dessa inteligência artificial possibilita uma enorme efetividade e uma qualidade muito maior na prestação do serviço do tribunal. Veja só, algo que a gente não tem muita noção, algo que é até fora do conhecimento da gente, mas que afeta muito e todo mundo acaba reclamando, né, que a justiça é demorada, que a justiça é morosa. Olha só um ato bacana, a tecnologia ajudando a tornar a justiça mais rápida, né? Essas atitudes têm que ser louvadas, tem que dar o parabéns para os idealizadores dessa ferramenta e torcer para que isso seja aplicado cada vez mais com mais frequências. E um dado importante que eu acabei não mencionando, a taxa de acerto desta ferramenta é de 98%. Pois é, pessoal. Então vocês veem como é que os robôs agora estão ajudando a montar a nossa agenda, não é isso? Semana que vem a gente está de volta com outro tema bem bacana, tá, pessoal? Um abraço, tchau! E depois do intervalo, a gente vai falar do jogo inspirado no universo de Harry Potter que acaba de ser lançado. E tem um vídeo bem legal mostrando as inovações mais polêmicas da tecnologia. É no próximo bloco, viu? Fica com a gente. Essa é para os fãs de Harry Potter que, assim como eu, estavam ansiosos pelo jogo inspirado na saga que marcou gerações. O game Harry Potter Hogwarts Mystery foi lançado na semana passada para Android e para iPhone. O jogo usa princípios de RPG para uma aventura na escola de magia Hogwarts, criada pela escritora britânica J.K. Rowling. Iniciando o jogo, o usuário precisa criar o avatar personalizado e, em seguida, partir para o primeiro dia de aula em Hogwarts. Lá ele vai realizar as funções básicas de um estudante de magia, pegar livros emprestados, escolher a varinha mágica e ser escolhido pela casa, com o qual mais se identificar. Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. No jogo, o usuário vai ser desbloqueado novas habilidades, feitiços e cenários. O game é baseado em decisões, por isso cada escolha feita pode influenciar não só no andamento do jogo, mas principalmente na formação como bruxo, na escola de magia e bruxaria Hogwarts. Os personagens que aparecem no game ainda são parecidos com a versão da saga para o cinema, como o professor e a professora. Com isso, a ideia é que o jogador se sinta ainda mais dentro de Hogwarts. O game já está disponível de graça para os usuários de Android e do iOS. Aí é só baixar e se divertir. Eu mesmo não vejo a hora de baixar o meu para poder jogar. E olha só, a tecnologia está aí presente na vida de todo mundo. A gente nem imagina como seria a nossa vida sem ela, né? Mas olha, nem todas as ideias são recebidas com essa felicidade. Para isso, a gente trouxe um vídeo produzido pelo Tecmundo que mostra as inovações mais controversas de tecnologia. Chame de note, entalhe, franja ou como quiser. O fato é que esse recuo de tela que nasceu no Essential Phone, foi redesenhado no iPhone e vai aparecer em toneladas de Android, chegou para ficar. Só que muita gente não gostou da novidade, e a gente entende. Várias tecnologias que surgiram nos últimos anos foram mal aceitas por parte do público. A seguir, você conhece algumas delas. Fim do teclado físico em celulares. Até hoje tem gente com saudade dos bons e velhos BlackBerry ou de modelos como o Motorola Milestone. Teclados físicos, deslizáveis ou no corpo principal do aparelho foram muito úteis para o mercado corporativo ou para quem gostava de digitar em algo que era parecido com um teclado de PC em miniatura. Hoje pode parecer estranho, mas muita gente não curtiu smartphones com teclado só virtual, especialmente os com resposta ruim e teclas pequenas, e sente saudade dos modelos antigos até hoje. Fim do P2 em celulares. Os smartphones e até notebooks precisam ficar mais e mais finos e todos os outros componentes acabam mudando de forma ou até são sacrificados para que isso aconteça. Um exemplo disso é a entrada P2, aquela clássica para fone de ouvido no formato circular de 3,5 mm. Vários aparelhos top de linha eliminaram isso por questão de espaço,
preferindo um conector como o USB-C. As soluções? Comprar um acessório com conector, usar fones sem fio para o Bluetooth ou com a entrada nova, e se você não curtir mesmo essas alternativas, adquirir um top de linha que não tem eliminado essa entrada. O adeus ao menu iniciar. O botão com menu iniciar era um dos maiores sucessos da Microsoft desde o Windows 95, mas a empresa achava que as telas sensíveis ao toque iriam dominar o mundo. Aí ela fez o quê? Tirou o botão e o menu, substituindo por uma tela inteira com ícones e atalhos. Boa parte do público odiou e protestou, até porque os tablets com Windows e notebooks com touchscreen não ficaram tão populares quanto os desktops e notebooks tradicionais. No Windows 8.1, ele voltou de uma forma diferenciada, mas ainda não era a mesma coisa. O retorno triunfal foi só no Windows 10. Redes sociais com algoritmo não cronológico. Você gosta de escolher o próprio conteúdo que vai consumir ou prefere deixar que façam isso por você? As redes sociais no começo da internet eram todas meio iguais, com postagens em ordem cronológica, ou seja, as mais atuais aparecem no topo. Só que de uns tempos pra cá, o Twitter, o Instagram e o Facebook começaram a reduzir ou abandonar completamente essa timeline para colocar uma ordem que eles acreditam ser melhor para você. Aí elas dão preferência para os posts dos seus amigos com mais interações ou até os que receberam curtidas de outras pessoas que você nunca viu antes. Em alguns casos, dá para desabilitar esse recurso e voltar para a organização normal. Em outros, tem que conviver com essa zona nas publicações. Os QR Codes ou Quick Response Codes são aqueles códigos de barra quadrados que são lidos para executarem uma determinada ação. Em alguns casos, eles são extremamente úteis, tipo visitas em museu ou login em serviços usando o celular. Só que a introdução deles também gerou uma onda de QR Codes inúteis, que só levam você a um site que podia ser acessado mais rápido de forma manual, sem contar que nem todo mundo aprendeu a usar a tecnologia. Ou seja, o problema aqui é a má aplicação, não a má tecnologia. Fim do rádio nos celulares. Desde lá por 2015, a grande maioria dos smartphones das fabricantes de renome trazia nos seus componentes um chip capaz de transmitir para você as rádios FM. Só que boa parte dessas empresas desabilitava essa função e isso deixou parte do público furiosa. Para você ter uma ideia da vontade da galera, em novembro de 2017, a obrigatoriedade de fornecer o rádio em celulares vendidos no Brasil virou até um projeto de lei. Reza a lenda que o rádio FM saiu de vários modelos para que os usuários preferissem streaming de música, vídeo ou podcast e aí consumam mais dados móveis das operadoras. Em alguns casos, basta baixar um app para transmitir as boas e velhas estações. E o programa de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais Conectado e um monte de coisa legal. Tchau, tchau!